Fala, mestres! Sejam bem-vindos ao guia de final de temporada da temporada de verão de 2018. E dessa vez eu não errei. E vamos falar de High Score Gear. Eu sou o Thunder e essa é a melhor referência de videogames que vocês podem ter no mundo dos animes. High Score Gear fala sobre Yaguchi, que é um garoto em pleno ano de 91 no Japão, no começo da era de ouro dos arcades, né? Já que a obra fala sobre videogames e tudo mais. Ele é um garoto na sexta série, ele tem lá os seus 11, 12 anos da vida, e ele é fanático por isso, ele frequenta muito esses lugares que tem arcades, e ele é fascinado por videogames, e a única coisa que ele tem na vida dele é videogames, porque no resto ele não é popular com ninguém, ele não tem muitos amigos, com garotas ele é uma negação, até porque ele é bem novo, né, então não precisa muito pensar sobre isso, mas ele acaba encontrando uma garota que é com o oposto dele e acaba criando uma certa conexão com ela, que é a Ono, que por ironia do destino eles acabam se encontrando num desses arcades e eles lutam, né, eles jogam junto Street Fighter 2 e ele toma uma surra nesse jogo, ele usando o Guile e ela usando o Zangief, e isso já é um ponto muito interessante que eu quero trazer aqui em High Score Gear, que ele respeita as referências de videogame. A todo momento tem videogames na tela, tem arcades antigos, arcades que eu honestamente nunca ouvi falar, coisas super obscuras do Japão, e isso é maravilhoso. Essa é a proposta de fato de High Score Gear, falar sobre essa era do começo da década de 90, da parte dos arcades que eram muito mais fortes, depois começaram a mostrar os jogos de console, né? Você tem toda essa progressão em High Score Gear, até porque se passam alguns anos dentro da sua narrativa, e isso é muito legal, mostrando também a evolução, chega a mais ou menos aí, pelo menos até o final do anime, na época do PlayStation, né, do primeiro PlayStation, então você tem uma progressão da história dos videogames acontecendo aqui. E a coisa mais sensacional, o ponto de melhor qualidade, é como eles respeitam e dão nome a tudo. Eles falam sobre as máquinas, eles falam sobre os jogos, eles falam sobre as técnicas, principalmente de jogos de luta, porque o Yaguchi, ele é muito bom em jogos de luta, a Ono também, então, muitos dos momentos eles estão ali conversando sobre técnicas, sobre truques, coisas que são tão verossímeis, mas são tão verossímeis, é de cair o queixo. É muito bom as referências de High Score Gear, e eu nunca vi nenhum anime sendo tão competente, e não só nenhum anime, mas eu acho que nenhuma obra de audiovisual ele foi tão bom em fazer referências como High Score Gear. Infelizmente, talvez High Score Gear peque alguns outros pontos que não seja só fazer a referência, que é a parte de desenvolvimento de personagem. É até aceitável, já que os personagens estão sempre falando muito sobre jogos, eles são desenvolvidos sempre nesse âmbito, sempre conversam sobre jogos, essa máquina, ela tem essa funcionalidade, esse jogo é assim, então você tem o Yaguchi, que ele é um cara que é muito assíduo nesse mundo, mas existe um certo crescimento dos personagens, como eu falei, o tempo vai passando na história, e outros âmbitos da vida deles começa a ser questionado, como a parte do crescimento deles como pessoas em si, ou até mesmo a parte de romance, que sim, é um dos pilares da história. Quando chega nesses pontos específicos, a história começa a cair um pouco de roteiro, porque os personagens não são tão vívidos e tão orgânicos a ponto de começar a trabalhar esses assuntos que não pareça algo forçado. Existem os momentos, sim, mas a forma que eles interagem, talvez existem problemas. E um dos primeiros desses problemas que eu já vejo, que o roteiro, ele teve uma boa ideia de trazer, mas não soube contornar, é que a Ono, ela faz uma referência clara aos personagens mudos dos jogos, como o Link, como o Ryu de Breath of Fire, são personagens que eles são mudos, mas não que eles não falam, eles só não mostram sendo falados pra você ter uma certa conexão com o protagonista. É uma técnica antiga que os jogos faziam e hoje em dia não é muito mais usado, e a Ono representa exatamente isso. E esse aspecto técnico que acaba incomodando bastante, principalmente em quesito diálogo, que quando alguém tem que conversar com ela, é muito mais um monólogo, ou ela não é tão expressiva pra dar a ideia dos sentimentos que ela tá passando. Então, geralmente, quando você tem uma interação da Ono com o Yaguchi, é mais ele falando por minutos,
minutos, e isso incomoda. É um recurso bem usado que eles tentaram fazer ali, eu até tiro meu chapéu, mas ainda assim faltou um pouco mais pra fazer aquilo ser bem mais amarrado. Outro quesito também que é muito visível é o próprio visual da obra, ele é feito completamente em computação gráfica, e isso é um problema em alguns momentos. O próprio character design dos personagens, ele não ajuda muito no 3D. Você vê os personagens agindo de uma forma um pouco dura, eles não se movimentam muito bem, eles não fluem na tela, e você vê eles até um pouco mais chapados quando você precisa mostrar algum sentimento deles fazendo alguma careta, algum sentimento visível através da expressão do personagem. Geralmente isso acaba caindo no Vale da Estranheza. É uma pena, mas até que em aspectos gerais eles conseguem se manter bem em questão de cenário, iluminação, todos os outros aspectos até que funciona bem, mas quando eles precisam representar os seus sentimentos pelo seu visual e pela sua fisionomia, aí começa a ter problemas. No geral, na minha opinião pessoal, eu amei esse negócio, eu adorei, mas eu não posso ainda dar os meus pontos finais a ele, porque ainda ele não terminou. Ele vai ter aí mais alguns episódios de fechamento, mas eu queria trazer pelo menos esse aspecto até mais ou menos o fechamento ali, num cliffhanger muito louco, porque precisava falar sobre. Eu não posso ainda concluir muitos aspectos, principalmente dos problemas que eu falei sobre questões amorosas, porque ainda a obra tá pra fechar e ela tá no momento crítico de conclusão. Ela pode concluir muito bem esse aspecto e deixar até a narrativa que ela foi chegando até nesse momento um pouco menos pior. Mas ainda não posso bater meu carimbo aqui pra vocês, pra dar a minha opinião final de fato, mas fica, digamos assim, como a minha meia opinião final. Quando ele terminar, com certeza eu quero trazer aqui a minha review de novo pra vocês. Só que falando de aspectos até aonde ele foi mostrado pra mim, eu simplesmente amei essa obra. Eu fui totalmente estragado ali por todo o detalhe que eles trouxeram do mundo dos jogos. Pra quem gosta de videogames, é uma obra mais do que recomendada, e eu diria obrigatória pra você que gosta de arcades e quer saber um pouco mais da história dos videogames. Eles têm ótimas sacadas quanto a isso, até uma coisa engraçada que existe ali, nos comerciais do anime, eles sempre tentam vender algum jogo real, né, algum jogo que tá saindo no Japão agora, e então ele é muito atual da forma que ele conta a sua história também, e a forma que ele respeita os jogos, trazendo jogos que eu nunca conheci, técnicas de Street Fighter que eu nem fazia ideia que existiam. Então ele é muito honesto, real e muito bem pensado em tudo que ele faz. Pra quem quer ver High Score Gear no âmbito de videogames, é perfeito. Ele nossa, não tem o que tirar nem pôr. Mas em outros aspectos de desenvolvimento de personagem, conflitos e até aspectos amorosos e conexões entre personagens, isso com certeza fica um pouco mais aquém, mas pode ter um bom fechamento, e isso a gente só vai saber no final. Então é isso, agora eu quero saber de vocês, se vocês já assistiram High Score Gear, o que vocês estão achando até então, deixa aqui nos comentários. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar com todo mundo, acompanhar nossas gravações aqui na Twitch, desse e de outros reviews que a gente faz por aqui, beleza? Eu vou indo nessa, então bom anime e até o próximo vídeo.